Uma conversa franca sobre o passado, presente e o futuro do litoral norte gaúcho, mas também do Rio Grande do Sul e do Brasil. É sobre isso que a gente vai falar hoje no programa com o deputado federal Alceu Moreira, que nasceu aqui no litoral norte. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS Especial hoje recebe um deputado federal nativo aqui da região do litoral norte, nasceu em Sangafunda, que era município de Osório ainda, hoje muito próximo aqui de Terra de Areia. Foi vereador muito jovem, prefeito reeleito de Osório. Vocês já sabem de quem que eu estou falando. Deputado federal Alceu Moreira, nos dá a honra da sua presença. E eu pedi para a diretora do nosso programa aqui, diretora e produtora Eduarda Alcaraz, participar junto, porque ela conhece muito da trajetória do Alceu Moreira. Bem-vindo ao Poder RS, Alceu. Olha, é sempre um prazer para mim, com certeza, poder conversar, ainda mais num programa como esse, com um tema que vamos conversar sobre vários assuntos, é certamente uma mesa servida para quem faz política a vida inteira como eu. Estou muito à vontade aqui, estou muito feliz. Tu que está do outro lado da tela, espera que vamos conversar um pouco. Vamos falar das praias aqui gaúchas do litoral norte, né? Ficou durante muito tempo um tanto estagnado, com um monte de ações do Ministério Público, né, que não deixavam as nossas cidades se desenvolver, muito por conta da falta de condições de saneamento básico. Agora parece que isso está resolvido, né, com a Corsã, com os investimentos que a EGE tem feito aqui, já na casa de R$1 bilhão, e agora, a partir desses novos mandatos dos prefeitos e dos vereadores, todos os planos diretores aqui das principais praias do litoral norte serão revisitados, rediscutidos. O que o senhor espera para o futuro do litoral norte? Bom, primeiro nós tínhamos as praias, né, do litoral todo aqui, tinha uma população nativa muito pobre. Né? Nós tínhamos uma população bem pobre e uma população que tinha um nível cultural muito baixo. Então, a gente tinha alguns que ganhavam recurso, dinheiro, porque o veranista vinha para cá ou coisa parecida, mas a infraestrutura do litoral, e nós não estamos falando de muito tempo, não é 40, 50 anos atrás, as pessoas vinham para cá e compravam no caderno. Né? Tinha um armazém, o seu Pacheco, o seu Manuel, compravam no caderno, tinha a padaria tal, tinha isso, tem aquelas coisas do dia a dia, né? A praia aos poucos foi evoluindo, tá? E tinha expectativas enormes com relação à praia, mas quando chega na hora da liderança capaz de despertar isso, estar em condição de fazer isto, não tinha esta cabeça capaz de dizer, olha, vamos desenvolver desse jeito, porque tinha as pessoas com limite cultural delas, né? Do dia a dia delas. Então, a praia continuava provinciana, com aquele jeito de misto de mar e roça, né? Era daquele jeito, né? Muito fantástico para viver, coisa parecida, mas muito diferente das grandes cidades. Aos poucos, foi nascendo e talvez a grande revolução da praia tenha acontecido com o Wagner, né? Com o do Capão Novo, né? O Wagner, talvez seja... Quando eu me elegi prefeito em Osório, era 96, final de 96, eu fui com o Wagner e o Lidurino aí de Capão da Canoa para Atlanta, para lá, para Orlando, né? E nós acabamos vendo todo aquele processo de desenvolvimento. Ele tinha, na verdade, 3 condomínios, um pronto e 2 fazendo. E a gente dizia para ele, que loucura isso, né? Quem vai comprar um pedaço de macega, longe do mar, para ir veranear? Qual é a lógica disso? Se as pessoas saem de onde estão para o mar. Não, não é assim, porque não é assim. Ele tinha convicção disso. Aí foi lá, visionário, né? Foi um visionário. Fomos lá. Ele conhecia os Estados Unidos há muito tempo, vimos tudo como funcionou, né? Então a gente foi visitando tudo. E ele veio para cá e disse, vai ter muitos condomínios, né? Queria, naquela época, falar para mim de vender uma casa para mim ali, no primeiro condomínio que ele fez em Xangri-Lá. Eu disse, não, vou comprar uma casa dentro de um condomínio na praia, porque tudo que eu quero na praia é liberdade. Né? Louco da cabeça. Longe do mar ainda. Longe do mar. E ele, fechado, e ele com aquela cabeça fantástica, era uma pessoa super aberta, e ele trouxe esses condomínios, né? Imagina,
Só agora, quando foi feito esse último acordo que foi feito com a empresa que comprou a Corsan, com Pois é. a IGEA liberou de uma vez só 18 condomínios. 18. 18. 18 condomínios. Então, se tu olhar essa praia, onde era uma cega, não tinha nada aqui, hoje tem um valor do metro quadrado é gigante. Junto com isto, veio a estrutura, a infraestrutura, né? A infraestrutura comercial. Veio os grandes supermercados. Tá? Esses grandes supermercados, as grandes redes de loja, essas coisas todas que aconteceram, elas foram chegando e foram estruturando completamente o litoral para que eles tivessem muito semelhante, as pessoas tivessem muito semelhante ao que eles tinham lá. Mesmo assim, ainda com os condomínios, já começou a surgir todas as casas da praia, né? Imagina fazer uma casa na praia com lareira. Para que fazer a casa com lareira na praia? A casa é calor. Pois é, elas tinham aqui. Os condomínios trouxeram outra realidade. O condomínio trouxe a comunidade do condomínio. Então é o seguinte, o cidadão, eu moro em Rio do Meio, tu mora em Lajeado, eu em Porto Alegre, eu em São Leopoldo, tu em Santa Maria, e o outro mora em Caxias, e não sei mais o quê, e nós estamos e acabamos criando uma comunidade aqui. Tá? Se encontra todo ano. Que se encontra todo ano. Tá? Isso era normal. Até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, o pessoal descobriu, então, o prazer de morar aqui. E aí, com toda aquela modificação cultural enorme, de fazer todo o trabalho que podia ser feito à distância, né, as pessoas introduziram na cultura a possibilidade de gerir as empresas deles a partir daqui. Então, veio para cá uma população enorme e grande parte dela não voltou. Com alto poder aquisitivo também. Com alto poder aquisitivo. As praias, de modo geral, é bom que se saiba, o que Orestes, elas têm um descompasso entre a exigência urbana, tá, e a formação cultural do gestor. Tá? Não é porque a pessoa não quer. Eu nem estou dizendo que a pessoa teria que ter isso, ter aquilo. Quer dizer, as pessoas, se assessorarem adequadamente, eles acabam tendo condição de fazer gestões que vai dar para a praia, como uma praia como Xangri-Lá, por exemplo. Xangri-Lá devia ser para nós uma Suíça do litoral, né? Isso aqui devia ser canteiro de flores em todos os lugares, lindíssima em todos os lugares. Não tem culpa de ninguém nisso. É que não está na expectativa de quem governa ter isso como prioridade. Né? Porque com o recurso que entra, com tudo que tem, tinha que ser algo assim. Sim. Então, isso vai acontecer? Claro que vai acontecer. Vai acontecer muito depois daquilo que nós achávamos que era impossível, que eram os condomínios. Quer dizer, muito mais difícil é fazer um condomínio lindíssimo num pedaço de campo que não tinha nada e trazer as pessoas para comprar uma casa por 3, 4, 5 milhões de pessoas onde não valia nada. Muito mais fácil é tu pegar uma avenida desde a beira-mar até o eixo de Xangri-Lá e transformar essa praia numa menina dos olhos de todo mundo, né? Lindíssima. Então, isso começa pelo plano diretor, a gente pode pedir pela construção dos condomínios, talvez fazer uma contrapartida. Quais seriam as melhores? É que, na verdade, não é bom que diga isso, não dá para fazer uma crítica a ninguém. As pessoas têm seus limites. Não está na cultura, talvez. Não está na cultura das pessoas. Então, é o seguinte, uma cidade como Xangri-Lá, por exemplo, ela precisa ter um plano diretor que tenha o mesmo ambiente e exigente que tem dentro do condomínio, tem que ter fora do condomínio. Tá? Claro. Fora do condomínio, ela tem que ter uma cidade que tem esse mesmo ambiente. Isso é perfeitamente possível. Até pela arrecadação do município, que cresceu muito. Não, o presidente Celcinho esteve aqui, ele diz isso, olha, não falta recursos hoje em Xangri-Lá. Pois é, porque ele tem muita receita e tem pouca despesa, porque a despesa dentro do condomínio não é dele. Sim, é privada. Ele cobra o IPTU e não tem a despesa ali dentro. Então, agora, se tu pegar esta avenida, por exemplo, que agora está sendo duplicada desde a Rainha, vocês foram na Rainha ontem, essa avenida toda, imagina quantos anos era para essa avenida estar duplicada, completamente de ponta a ponta até o Capão da Canoa. Canteiros centrais lindíssimos, né? Passeios ciclísticos, isso aqui é uma cidade plana. Tá?
ainda temos problema de escoamento, ainda temos uma série de coisas que temos que fazer. Claro que agora vai andar, mas, como eu disse, ela anda com certo descompasso entre a ocupação urbana e a capacidade de investimento e a exigência de quem mora aqui e quem governa. Tá? Isso estou falando de Xangri-Lá. Tá? Nós, se descermos, vamos ali para Imbé, e nós vamos ver lá que lá o prefeito do Imbé, já com um modelo de desenvolvimento diferente, mas o IC já é muito mais arrojado nesse processo, é mais exigente no processo, então está fazendo, não tem o mesmo tipo de investimento que tem aqui, não o mesmo tipo de condomínios que tem aqui, mas está mais arrojado. Tá? Capão da Canoa é um município diferenciado, né? Capão da Canoa criou um modelo construtivo, tá? Que tinha tudo para dar errado, quer dizer, tinha tudo para dar errado. Capão da Canoa virou uma cidade grande, né? Isso. As pessoas saíam Cheio de prédios. Cheio de prédios, as pessoas saíam de lá e, ao invés de vir para a praia, se metiam num apartamento de condomínio com uma parede vizinha, com gente, não sei mais o que, coisa parecida. E também houve o boom imobiliário e aquilo que parecia que não ia dar certo acabou vendendo tudo. Todo mundo está no Capão da Canoa, adora Capão da Canoa. E também, com a pandemia, Capão da Canoa ficou uma cidade permanente, com uma infraestrutura muito bem montada. Por exemplo, nós agora vamos ter esse hospital que está sendo construído aqui, vai ter um hospital que vai gerar o nível de resolução, que é uma coisa importante para as pessoas. A pessoa que não está nesse meio talvez não perceba. O que estabelece o nível de resolução? Uma cidade, pelo volume de habitantes e poder aquisitivo, ela tem um nível de resolução de 1 para cada tantas mil pessoas. Certo. Tá? Então, tem coisa que tu não tem que levar a pessoa para Porto Alegre, tem que resolver aqui. Tá? Tem que resolver aqui. Isso não é possível fazer. Então, o litoral tem uma tendência a ter um sistema de saúde altamente resolutivo, tá? Mas é um hospital e muitas casas. Ele não acontece num lugar só. Tá? Ele tem um pouco em Torres, um pouco em Capão, um pouco em Osório, um pouco em Imbé, um pouco em Tramandaí. Ele vai acontecer disso. Tá? Mas também isso tem descompasso com a exigência da população. Claro. Quem está aqui tem poder aquisitivo para pagar esta conta, tá? Mas esse sistema é um sistema que está pedalando. Não tenha dúvida que ele também vai chegar. Também vai chegar. Nós também teremos hospitais de ótima qualidade. Já tem um marco que está em plena construção. Daqui 2, 3 anos está pronto aí com pelo menos 200 leitos. Quando eu tive lá, quando nós estivemos lá nos Estados Unidos, eu estava viajando na TAM Parker e no meio da TAM Parker, é diferente da Freeway, por exemplo, né? A Freeway tem as estruturas comerciais laterais. A TAM Parker faz como se fosse uma barriga, né? Ela abre e bota no meio. Então tem o posto de gasolina, o restaurante, está tudo no meio. Tu sai da rodovia para dentro. Tá? E o Wagner dizia para nós, se tivesse condição de, quando começou a Freeway, tivesse pensado nisso, né? Nós tivéssemos feito esta infraestrutura. Mas uma coisa importante que tinha lá naquela época, e que certamente vai acontecer aqui, é poder atender as pessoas na sexta, no sábado e domingo. Então, tu deixa para ir no dentista, deixa para ir no advogado, deixa para ir no médico. Aqui no litoral. No litoral, no final de semana. Então, de ótima qualidade, de melhor qualidade. Quando tu não está na tua empresa, lá tu tem que sair da empresa, achar estacionamento, leva não sei para cá, uma incomodação. Aqui não. Que quinta-feira eu vou embora, eu vou para o meu médico, vou para o meu dentista, vou tudo no final de semana. Se eu tiver menina pequena, eu posso deixar, vai ter lugar para brincar sem nenhum problema. Vai ter... Então, esta estrutura que já estava desenhada lá em 96, ainda falta aqui, né? Falta aqui. Tem um lugar onde a cidade acontece quando a outra parou. Sim. Claro. Né? Quando a grande cidade parou, essa tem que acontecer. Então, o médico, o dentista... E os profissionais estão vindo para cá agora. Mas para trabalhar exatamente, não na segunda, na terça e na quarta. Vem trabalhar aqui na quinta, na sexta, no sábado e domingo, quando todo mundo que está precisando disso vai fazer tudo nesse período. Tem tempo disponível, né? Pode ir para lá, fazer todos os exames que ele precisa fazer de saúde, sábado, domingo e tal, sem nenhum problema. É uma coisa que a nossa cultura ainda vai ter que trazer, mas certamente essa leitura aos poucos tem que ser feita e esse tema, em lugares como nós estamos fazendo agora no programa de vocês, poder discutir isso, né? Que esta é a realidade para essas cidades. Isso aqui é, com certeza, um lugar de vida permanente
uma das melhores qualidades de vida para a população. É verdade. A terceira idade precisa começar a perceber que nós temos que ter condomínios, alguns inclusive de médio e alto poder aquisitivo, que tenham todos os instrumentos para a terceira idade. Desenhados especificamente para atender eles, essa população. as casas com barra, os geriatras, as enfermeiras, coletivas, lugar coletivo. Inclusive onde com clínicas dentro dos condomínios. Que pode, a pessoa possa ir para dentro de um condomínio desse, tem todo o tratamento. Aquilo que, nós estamos falando do lar do idoso. Não tem o lar do idoso. Tem muitas casas de ótima qualidade feito para os idosos, com todo o serviço. E esse serviço é coletivo, né? Tem todo o serviço de atendimento, claro. A pessoa vai envelhecer com absoluta tranquilidade e segurança, que já tem esse pensamento e ainda falta aqui alguns condomínios que tenham exatamente esta proposta. O Alfredo Pes, que tu conhece, está fazendo o Marco aqui, um baita no empreendimento, e ele fez muita pesquisa, né? Inclusive com a terceira idade. E ele descobriu algo interessante, a terceira idade não quer ficar com a terceira idade. Terceira idade quer ficar misturada com todos os públicos. Então, o marco que ele está fazendo, que vai ter um hospital, que vai ter clínicas, vai ter também apartamentos, ele tem um espaço para misturar quem está na melhor idade, na terceira idade, com os jovens também. É isso que se quer, Nelson? Com certeza. Como aqui é uma cidade plana, tudo plano, então, quando for pensar o plano diretor, tu pensa que toda a locomoção disso aqui tem que ser pensado nisso. Nós estamos envelhecendo. É natural que seja assim. E para cá virá, e já está aqui, muitas pessoas com bom poder aquisitivo. Tá? Então é o seguinte, morar num condomínio, mas saber que a tua casa ela está montada para te dar conforto, para evitar teu acidente. Claro. O teu banheiro tem a estrutura que precisa ter. A tua casa não tem piso escorregadio. Tá? Os teus lugares, teus móveis são montados para isso. Esse desenho, que é um desenho, certamente o pessoal da arquitetura e engenharia vão ter que estar pensando nisso, esse certamente será o boom do novo mercado, que as pessoas vão comprar. Eles vão estar no supermercado fazendo compra como todo mundo, mas quando eles chegarem em casa, eles têm todo o conforto e a segurança para se locomover sem estar numa casa onde só pode estar os idosos, né? Eles estão numa casa aqui dentro, que é absolutamente normal, mas está instrumentalizada para ele viver com segurança. Alceu, tu sempre foi um pensador, um cara de ideias. Tu está com 70 anos já, muito bem como deputado federal, o Rio Grande do Sul precisa mais de ti. Mas tu pensa ali mais para frente, em voltar aqui para o litoral e ser prefeito de novo de Osório, por exemplo? Olha, certamente quando a gente está na vida pública, como a gente está, e passa esse labirinto, essa quantidade enorme de coisas que eu estou falando por aqui, a gente pensa nisso, né? Porque para aqueles que não fazem política, prefeito é o lugar onde a gente mais se incomoda e mais gera prazer. É verdade. Porque é o único lugar onde tu bate escanteio e faz gol de cabeça. Tá? E é comprado na rua, vai no supermercado. Na rua, combina com a população, monta a rua, negocia com as pessoas, constrói, faz, inaugura. Tá? Então, se eu dissesse para ti, olha, eu não tenho nenhum interesse. Talvez eu não tenha mais tempo. Claro que tem. Talvez eu não tenha mais tempo para voltar e ser prefeito, né? Mas, com certeza, ser prefeito de uma cidade do litoral, poder voltar a ser prefeito, seria algo muito prazeroso, porque tem muitas questões a ser feitas e talvez uma das questões mais importantes que a gente não fala aqui, que nós não falamos ainda, que é assim, nós somos de uma matriz de pessoas que, na sua grande maioria, tinha muita dificuldade para obter as coisas. E nós, então, criamos uma cultura do materialismo. Nós somos materialistas. Nós, na verdade, olhamos para as pessoas e sabemos quem elas são pelo que elas têm. Ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem aquele outro. Coisa. Na função pública, o bom gestor é o que faz praça, que faz parede de escola bonita, que faz posto de saúde bonito. Não, este gestor, ele faz coisas. Coisas são importantes para as pessoas. E esquecemos de construir pessoas. E faz anos e anos e anos e anos que o nosso país não constrói gente. Eu lembro, deputado, que quando eu acompanhei mais o senhor, enquanto presidente do MDB, o senhor falava muito que
O ideal seria construir a melhor escola, a escola de referência na área mais pobre da cidade. É nesse sentido que o senhor fala sobre a construção de pessoas? Também isso. Na escola que eu estudei, ali na minha Sagafunda, não tinha como fazer isso, porque na mesma sala de aula, na escola analógica, tinha um aluno com 14 anos, um com 10, um com 7, outro com 9. Era 12, 15 alunos na mesma sala de aula. Hoje, é possível tu utilizar todo o instrumental digital que nós temos, utilizando a curiosidade como mãe da inteligência, mas na tela está tão somente o projeto didático-pedagógico que tu deseja que esteja. Tá? Então, tu pode tirar da criança um conteúdo muito maior, fazer ela absorver um conteúdo muito maior e transformar a sala de aula num espaço de descoberta e vida. Porque assim, ó, na aula, se tu bater a sineta e a criança quase se mata para sair na porta, é porque ela não estava feliz lá dentro. Claro que não. Tá? Então, o aprendizado tem que ser alguma coisa prazeroso. Então, eu tenho que pegar a tela do meu iPad, a tela do meu celular, do meu computador, e na tela eu estou fazendo uma aula de geografia e o professor está falando sobre a Itália. E na tela vai começar a aparecer as cidades da Itália. E eu vou estar focadíssimo. Porque, como curioso da mãe da inteligência, eu me foco. Eu jamais vou esquecer da Itália. Eu posso ter 50 anos, um dia eu vou na Itália e eu vou me lembrar. Diz, olha, na aula do professor, da professora tal, eu visitei aqui, tinha uma rua no Vêneto. Como é que era? Onde é que era essa ponte que tinha a chave, que não sei o quê? Onde é que era isso? Onde é que tinha aquilo? Onde é que tem aquela igreja? Onde é que tinha isso, tinha aquilo? Essas coisas são... Isso é absorção de conteúdo. Isso, se tu for passar no quadro verde, escrevendo no caderno, tu vai fazer com que a criança absorva um percentual X. Se tu tiver um sistema meritocrático e trabalhar com professores qualificados e com a escola digital bem construída, o nível de absorção de conteúdo chega a 60%, 70% do conteúdo lecionado. E isso é perfeitamente possível. Mas ele gera uma coisa que é mais importante que isso. Ele gera um contraponto para um discurso solto, que principalmente o pessoal da esquerda adora fazer, que é dizer que o maior problema do país é a desigualdade social. Isso é verdade. O gêmeo vitelino não é igual socialmente. Nunca será. Mas como é que tu contrapõe a desigualdade social? Reduz isso, gerando igualdade de oportunidade. Então, se eu fizer uma escola muito bem feita, com todo o instrumental e professores treinados, na vila mais pobre da cidade, vamos pegar Porto Alegre, escolhe o bairro mais pobre de Porto Alegre, tu vai lá e tu pode ter uma escola com a mesma qualidade do Rosário, do Leonardo da Vinci, mesma, rigorosamente. Lá tu gera igualdade de qualidade. Imagina quando aquela criança estiver entrando na sala de aula, ela meteu o pezinho ali dentro da sala de aula, aí ela vai perceber, aqui o Estado me abraçou. Aqui eu tenho tudo que o filho do rico tem. Tudo. Eu saio um aluno pronto. Eu faço o ensino fundamental, os outros anos que eu preciso fazer de segundo grau, e eu saio bilíngue, saio uma pessoa pronta para a vida, absolutamente igual e competitiva. Tudo que a educação tem que dar é igualdade de oportunidades. Se a pessoa vai ou não... Mas por que a gente não faz isso? O prefeito Nelson Marquesan, em Porto Alegre, tentou fazer isso com 3, 4 escolas charter, sofreu uma resistência brutal, especialmente dos professores. Porque, na verdade, esse não pode ser um processo revolucionário, né? Esse é um processo que ele tem que amadurecer. Sabe que essas coisas de política é como fruta, né? Se tu colher antes, está verde. Se tu colher depois, está podre. Tem que colher quando está maduro. No tempo certo. No tempo certo. Essa lei que eu apresentei, por exemplo, do telefone celular, foi em 2015. Eu ia lhe provocar sobre isso. O senhor está fazendo um discurso a favor da digitalização do ensino, mas o senhor proibiu o celular nas escolas. Porque eu não estou proibindo o celular, eu estou dizendo que não pode usar o celular com a tela aberta. Porque se é... Como é que é? A lógica era o seguinte, um menino ou uma menina não pode conversar com o colega do lado porque distrai a aula. Mas ele pode ter uma tela de celular aberta na frente dos olhos. E a professora lecionando História, Geografia e Matemática. Qual é a chance que ela tem de concorrer com isso? Não. Nenhuma. Então, eu não estou querendo tirar o celular dele. Eu estou querendo que ele tenha um instrumental digital na frente dos olhos, mas que seja especificamente para finalidade pedagógica. Então, nós temos que, daqui para frente, ao invés de apenas proibir para retirar isto, guardar o celular e guardar, inclusive, no recreio. Nem no intervalo ele terá. Né?
que é para ele poder brincar com os colegas, ralar o joelho, brincar, jogar bola, fazer o que todos nós fizemos a vida inteira. Tá? Isso não quer dizer que ele não vai ter direito a todo o instrumental digital que a tecnologia proporcionou para ele. Para fins didáticos. Para fins didáticos. Bom, eu pensei que isso não existia, e aí eu fui com a presidência da Fundação Ulisses Guimarães e fui discutir com 9 outras fundações. E fui discutir com outros especialistas. E descobri que, tanto no Brasil como em vários países do mundo, este projeto é vertebrado, ele está pronto. É só colocar em funcionamento. Tá? O que falta? Treinar a comunidade escolar quer fazer isso. Quer fazer isso. Hoje, né? Porque teve resistência hoje. Naquela época eu não queria. Bom, quando eu cheguei com o projeto, me dizia o seguinte: só pode ser um ogro da roça mesmo, que trouxe para cá, para dizer que não quer a tecnologia digital dentro da sala de aula. E o outro da direita dizia, mas estão querendo, na verdade, a intervenção do Estado em sala de aula, então o aluno não pode ter mais liberdade agora? Nossa. Tá? Tinha tudo isso. Isso tudo foi vencido, virou consenso. Né? E agora, quando chegar no início de fevereiro, nós então vamos ter a sala sem o celular. Isso vai gerar um vazio enorme para os alunos que estão habituados com isso. Verdade. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que começar a discutir profundamente como se instrumentalizar a sala de aulas com um projeto didático-pedagógico, utilizando toda a tecnologia possível e necessária, sem tirar do aluno a necessidade da construção de raciocínio, da possibilidade de ter que compor perguntas e respostas. Mas tem que partir dos professores, eles têm que ser reeducados. Reeducados. E o prefeito, o aluno, a educação é aplicada por prefeito e pelos governadores, é o governo do Estado. E eles é que têm que perceber isto, né? Diz, olha, a grande revolução vai ser essa. Então eu volto lá onde eu estava conversando antes, que é na hora de construir, reconstruir, reformar e inaugurar gente. Tá? Por enquanto, nós estamos falando das escolas, mas se eu sair aqui no Xangri-Lá agora, ali fora, e pedir para reunir 100 meninos e meninas entre 17 e 19 anos, fizer uma pergunta simples para eles, o que vocês vão fazer da vida? 95, mais ou menos, responde, não sei. O que eu estou fazendo como político com 70 anos, se eu sou capaz de buscar recursos para fazer estrada, buscar rua, comprar máquina, fazer escola, fazer tudo, mas quando o meu neto, o meu filho, quando o filho do vizinho tem 18 anos, ele responde para a vida, não sei. Eu fiz tudo que era coisa e esqueci de fazer a pessoa. Hoje, Xangri-Lá não tem mão de obra. Não tem. Não tem mão de obra qualificada em lugar nenhum. Capão não tem, Tramandaí não tem. Sabe por quê? Porque as mãos não são capazes de construir o que a cabeça não conhece. Simples isso, não é uma coisa óbvia. As mãos não fazem o que a cabeça não sabe. Nós não qualificamos gente. Nós não nos preocupamos com isso. E essas pessoas não se incluem produtivamente. Então, no caso do Rio Grande do Sul, só na pandemia, estamos perdendo 600 mil pessoas, que são pessoas na melhor da idade ativa, produzida. Estão indo embora daqui. Ah, bom, mas então, como é que vamos fazer agora? Só com velhos? Não, com certeza não. Nós todos estamos trabalhando, estamos fazendo muita coisa. O problema é que nós temos quase 3 milhões de pessoas, que é os dados do IBGE, de pessoas subremuneradas ou não remuneradas por falta de qualificação profissional. Porque o sistema não deu para eles habilitação profissional. Não é que eles não querem. Eu estou falando do Rio Grande do Sul. Mas imagina o Maranhão, com 56% da população do Bolsa Família, que já tirou da cabeça definitivamente que ele tem que saber qualquer coisa, ele vai viver com aquele pouquinho que está lá. E deu. Só que é o seguinte, a dinâmica, talvez isso seja para o próximo governador do Estado, a dinâmica de produção, a dinâmica de evolução da economia, da mobilização e remobilização da economia, está na capacidade de produzir e consumir das pessoas. Se eu levanto de manhã e durmo à noite e produzo menos do que eu poderia ter produzido, eu consumo menos do que eu deveria ter consumido, porque eu não tenho dinheiro. Então, se no Rio Grande do Sul tu tem 3 milhões de pessoas subremuneradas, tem certamente uma necessidade enorme de capacidade de produção e consumo que tu perde todo dia. Essa pessoa acorda e dorme, podendo ter feito muito mais e não faz, porque nós, os políticos, não desenhamos um projeto capaz de qualificar as pessoas.
Não estou falando, este projeto da escola é ótimo, eu estou falando é do gondolista do supermercado. Quantas horas tem que ter um módulo para o cara ser um bom gondolista de supermercado? 70 horas. Tudo que ele precisa, 70 horas. Um açougueiro. Quanto é que ele precisa? 80 horas para ele fazer tudo de anatomia, tá? Saber para onde a faca passa, que corte esta carne, por que serve isso, porque quando tu chega no açougue, fala com essa pessoa e diz: o que tu quer? Eu gostaria disso, 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 disso. O que eu tenho para o senhor é isto, isto, por isso, por isso, por isso. A estria para lá, o corte é para cá, faz isso com isso, faz isso com aquilo. Essa pessoa, a diferença dele, que é um prático, um esforçado, uma pessoa que às vezes atende muito bem a gente, de uma pessoa absolutamente qualificada, é 80 horas de treinamentos. Quem é que dá as 80 horas? Quem? Por que as universidades não foram chamadas para isso? Por que o Sistema S não foi chamado para isso? Por que as ONGs não foram chamadas para isso? Por que o Estado não resolveu que esta questão de remobilizar essa massa humana e qualificá-lo para o trabalho vai fazer o Estado andar com mais qualidade, com mais velocidade, com mais produção e mais consumo? É disso que nós estamos falando. É a grande revolução do Rio Grande do Sul. A gente resolve um problema a partir do momento que a gente conhece ele. O senhor está levantando um problema fundamental para o nosso futuro. O que o senhor está fazendo ou propõe fazer para mudar isso? Bom, disso nós estamos conversando. Então, lá na Fundação Ulisses Guimarães, a gente está trabalhando isto, trabalhando muito com essas questões e passando para os administradores públicos. Né? Então, eu estava agora, quarta-feira, em Gramado, e tinha um evento de prefeitos. Eu estava dizendo para eles exatamente isso. Vocês estão assumindo agora. Tá? E vocês vão ter uma demanda gigantesca de gente cobrando coisas. Flores, praças, paredes, janela, meio-fio, limpeza, tudo pode ser. Asfalto, zeladoria, tudo. Tá? Não vai ter ninguém cobrando gente. Porque eles acham que isso não é trabalho de vocês. Pois bem, aqui nessa sala tem prefeitos que já vão para a reeleição. Quando ele assumiu a prefeitura, uma menina ou um menino tinha 10 anos. Quando ele terminar o segundo mandato, vai ter 18. E se chegar nos 18 ele for um desses não sei, como é que tu te sente? Tu, prefeito, 8 anos com a criança na tua mão, no teu município, e ele terminou os 8, não sei. Quando tu assumir agora, primeiro mandato, alguém vai ter 14. Quando ele chegar daqui a 4, ele tem 18 anos. É uma menina ou um menino. E o que ele vai fazer? Será que não era hora de nós pegar 50% do nosso tempo e imediatamente mobilizar o município e o Estado com políticas integradas para habilitar as pessoas e colocar no mercado produtivo, fazer um grande programa de inclusão produtiva e incluindo as pessoas? Não pensem que tudo isso vai acontecer num dia só, isso não acontece. Não acontece. Acontece, se não é possível ter 2.000, é 500 pessoas, é 100 pessoas. Eu fui prefeito ali em Osório em 97. A gente pegou uma padaria abandonada naquela época, porque já era a nossa convicção, e fez uma escola de gastronomia. E nós formamos 2.040 mulheres, que até hoje estão nos condomínios fazendo alimentação de ótima qualidade. Quem fez isso? 4 professoras aposentadas, que adoravam gastronomia, foram lá para o Senac, fizeram os cursos de gastronomia no Senac, elas fizeram, e depois vieram passar esses cursos para aquela padaria. E foi um sucesso de uma coisa só. Significa a revolução que o Rio Grande pode fazer nisso, se ele quiser fazer esse processo. Então, as próprias universidades estão recebendo jovens, ou não estão mais recebendo a mesma quantidade de jovens, porque eles não sabem que profissão eles vão seguir. Então, elas têm espaço físico, inclusive, para fazer essa capacitação. Com certeza. As universidades ainda mais, Orestes, porque a universidade tem uma coisa triste, principalmente a universidade pública, que é o seguinte: ele tem um preconceito cultural tão grande que, se ele pudesse, quando ele sai de férias, ele queria levar o muro junto, que é para ficar do lado de dentro. É verdade. Então é o seguinte, imagina a quantidade de perguntas que a população de Porto Alegre tem para fazer e a quantidade de respostas que aquelas universidades têm para dar para a população. Se aquelas universidades saírem de trás do muro e fossem conversar com os governos e fosse fazer regularização fundiária, fosse trabalhar só os conflitos da cidade e trazer com o aluno para dentro da universidade as respostas. Primeiro, teríamos profissionais muito mais qualificados que tinham a vida real na formação dele.
se transformariam, sair de lá formados no dia a dia com a vida real. Naqueles computadores, naquele cérebro dos professores, naquele espaço da universidade, tem a maioria das respostas que a grande maioria da população nunca vai ficar sabendo. Então, há um tesouro para a solução urbana da grande cidade, está na universidade. E ela poderia perfeitamente, saindo de trás do muro, se abrir para ir buscar na sociedade. Ela podia se refinanciar com isso, porque o dinheiro público do governo federal, do governo do estado e do município podia estar nesses programas. Essa universidade pública tinha muito mais dinheiro para isso, porque os profissionais que ninguém dispõe, ela que tem. O profissional se forma em direito. E só depois dele formar, ele vai estar no mercado. Ele vai se formar em medicina e só depois de se formar ele vai estar no mercado. Ele poderia estar nesse mercado durante o período de formação. Desde o início, desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre. Ele conheceria os problemas na ponta dos dedos, cada um deles. Então, nós, na verdade, estamos perdendo uma ferramenta de grande importância para a sociedade, que são as universidades. Eu estou falando das públicas, porque a maioria das universidades públicas passa filho das pessoas que têm dinheiro e que vão para lá, se formam naquele processo, poderiam perfeitamente dar um pouco daquilo que eles estão recebendo de volta para a sociedade, mas também as comunitárias, privadas e comunitárias, claro. Todas elas poderiam estar completamente envolvidas nisso. Era uma forma de refinanciar com muito mais dinheiro as instituições públicas, mas não apenas só elas. Eu vou fazer uma conexão sua com o nosso presidente Carlos Mel, que está da UBRA, porque ele pensa exatamente isso. Ele acha que o aluno tem que entrar na universidade e já ter a prática, até para ficar motivado para continuar e para seguir qualquer curso. Vamos fazer um programa inteiro aqui com o deputado federal, Alceu Moreira. É sempre um prazer receber ele, conversar com ele e aprender. Uma cabeça privilegiada que a gente tem aqui no nosso estado. Rápido intervalo, já voltamos com o Poder RS, aqui direto do Ramblas, em Atlântida, na praia de Xangri-Lá, onde a gente instalou aqui o nosso estúdio Multi-RS. Já voltamos. Voltamos com o Poder RS, aqui direto do Ramblas, na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, onde a gente está com o nosso estúdio de verão Multi-RS, hoje recebendo o deputado federal Alceu Moreira, que está dando uma aula aqui sobre educação, falando muito do presente, mas especialmente do futuro. O senhor estava falando aqui no intervalo para nós que o MDB vai preparar um projeto de Brasil. Conta um pouco como é que vai funcionar isso. Bom, um partido político é, ou deveria ser, um laboratório de formulação de política pública. E a política pública é uma ferramenta de solução de vida para as pessoas. Então, se eu estou sentado na mesa com a minha família almoçando, eu tenho que saber o seguinte: o projeto de educação que eu gostaria de eleger é o projeto que está no partido tal. O projeto de saúde que eu queria eleger está no partido tal. Tá? Esses projetos estão definidos. Hoje nós temos no Brasil uma grande salada, todo mundo diz tudo sobre tudo, porque, na verdade, a política é pragmática. É muito mais porque eu tenho isso, eu te dou aquilo, eu troco em troca de favores. Tal, de favores e coisa e tal. Então, nós estamos falando muito mais de ponto comercial do que mandato. Tá? E essa culpa é de todos nós, inclusive dos eleitores. Não. Me inclui nessa, estou dentro, absolutamente dentro. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte: o Brasil precisa pensar o Brasil. Tá? Então, eu sou presidente da fundação e propus para o meu presidente, e fomos buscar o Aldo Rebelo para fazer a coordenação dele, e pegar mais 4 ou 5 pensadores, um deles é o Fogaça, e nós então vamos discutir até maio, quando a fundação faz 30 anos, nós vamos apresentar o escopo do projeto inteiro, pronto, de como será o projeto. E em setembro, num evento para em torno de 3, 4 mil pessoas, a gente então apresenta o Todos por um Só Brasil, onde o MDB vai apresentar as linhas claras sobre o que é um projeto de país pensado pelo MDB. Tá? Você pode concordar, pode discordar, é normal que nós somos uma parte, mas quem pensar em partido político tem que ser por isso. Né? Por que vocês chamaram o Aldo Rebelo? O Aldo Rebelo é certamente um dos pensadores que eu conheço
e eu conheci ele muito lá no Código Florestal. Imagina um cara do PCdoB fazendo uma guerra gigantesca com a esquerda, né, para poder dizer o que era verdade no Código Florestal e o que não era verdade no Código Florestal. Talvez seja um dos brasileiros com maior profundidade intelectual que eu conheça e de maneira mais generosa, mais séria e mais íntegra que possa fazer o debate com análise crítica de todos os temas. Então a gente quer que, na verdade, que ele ande pelo país, que ele converse sobre isso, porque o Brasil precisa de um projeto de país. Não pode ser cada um que assume, vai discutir suas diferenças. Vamos pensar o seguinte, tu que está do outro lado me vendo aí, tá? Se eu vou sentar com o Orestes e vou fazer contigo, vou conversar com vocês. E vamos acertar o seguinte, olha, vamos sentar para conversar, mas tem uma lógica. Vamos conversar, discutir sobre o que discordamos. Vai dar nada. É o Brasil que nós temos hoje. Ou é Bíblia ou é Código Penal. Tá? Não. Cada um fala uma coisa e não se conversa. Não conversa. Tá? Então, o MDB é um partido de centro. E centro em política não é ponto de partida. Centro em política é ponto de chegada. Porque o exercício de um partido de centro é construir convergência. Então, um pressuposto básico do MDB é sentar com as pessoas e dizer, ó, vamos conversar? Vamos. Vamos começar a conversar sobre o que concordamos. Depois, podemos discutir discordância sem nenhum problema. Mas temos que começar o mandamento, começar sobre a concordância. E a formação desse projeto vai ser a partir do diálogo. Sim. A construção do projeto. A construção do projeto é no dia a dia, conversando com universidades, com empresários, com tudo. Então, imagina o seguinte, o que está acontecendo agora? Por que será que os maiores pensadores do Brasil? O Brasil tem cabeças privilegiadas, fantásticas, empresários criativos, professores criativos, gente boa em todos os lugares. Por que essas pessoas não estão na política? Porque a política é hostil, é rasa, é menor. Não permite que a pessoa se aprofunde nisso. Então a gente precisa ter um projeto de país, que aquela parte do projeto que interessa a alguém, aquele especialista entra no projeto e vai fazer o debate. Quem tem que fazer isso? Uma fundação, uma fundação legítima, a fundação existe para fazer formulação política, ela não executa a política, ela formula. E nós vamos formular e entregar um projeto pronto. Então, o candidato à presidência da República pelo MDB, se ele tiver um, terá que ter responsabilidade com este projeto de país. É este projeto que será conhecido pela população. Portanto, o cara não pode dizer o seguinte, olha, agora eu sou candidato e porque eu sou candidato o povo vai comer picanha. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando agora de um projeto de país que vai dizer exatamente como vai ser a Amazônia. Tá? Nós vamos continuar deixando a Amazônia na mão dos estrangeiros e coisa e tal, que aquela área que tem petróleo pode não ser explorada, quer dizer, a dona Marina Cinza que vai dizer que pode ou não pode. Essas coisas todas que não deve, na campanha fica difícil para ser discutida, vai estar no documento. Então, este é um documento conhecido, tá? O Michel Temer assumiu a presidência da República num movimento completamente diferente, esquisito. Ele veio sem poder político, ele era vice, ele botou uma série de ministros que tinham uma série de problemas, eu não sei mais o que, coisa e tal, mas ele tinha um documento chamado Ponte para o Futuro. Em 1 ano e 6 meses o país saiu do buraco. E... Por quê? Porque ele sabia de onde ele estava e onde ele queria chegar. As principais reformas que o país fez foi ali. Ponto, ele sabia. Então o país tem... Não há como ter um partido político do tamanho do MDB e não ter um projeto de país. O que ele vai fazer com a Previdência? O que ele vai fazer com a segurança pública? Nós vamos deixar o narco-estado mandar no nosso país definitivamente, tomar conta e está tudo bem. Quer dizer, tem lugares de várias cidades do país que o Estado não pode entrar e está tudo bem. O que nós vamos dizer para a população? Dizer como fazer. Pois é, isso tem gente capaz de fazer. Então é isso que nós vamos estar discutindo. Em setembro do ano que vem, o MDB, a Fundação Ulisses Guimarães, junto com o MDB, entrega para o país um projeto de país inteiro, pronto, discutido, detalhado, capaz de sofrer todas as críticas, mas nós teremos um eixo de discussão de absoluto respeito, convergência para todas as pessoas. E o senhor tem um nome ou um perfil de candidato a presidente MDBista que gostaria de ver? Olha, neste caso eu não vou falar, então, como não. O meu candidato à presidência da República do MDB seria o próprio Aldo, né? Gostaria muito que o Aldo fosse. Né? Agora, não sendo o Aldo, pessoal, eu tenho que dizer para vocês o seguinte... Você vai trazer o Aldo Rebelo para o MDB? Já é do MDB. Sim, já é do MDB. Tá? Agora, não sendo
O projeto, de certa forma, nessa quantidade de partidos que nós temos, né, tu encontra pessoas que não estão no teu partido e são muito mais semelhantes a ti do que qualquer outra coisa. Uhum. No longo dessa caminhada, eu conheci uma pessoa que hoje é governador de São Paulo, que é o Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa, sob todos os pontos de vista, ele é apaixonante, porque, primeiro, o Tarcísio talvez seja um dos poucos que eu conheço que está na política que tem integridade sem adjetivo. Integridade sem adjetivo. Uhum. O cara é honesto, mas... Não, se tem o mais, já... Tá? Uhum. Não, integridade sem adjetivo. Tá? Um nível cultural que permite chegar em qualquer lugar do mundo e falar de 3 ou 4 idiomas absolutamente fluentemente no processo. Um nível de inteligência muito acima da média. Então, a possibilidade do Brasil desembarcar num projeto que vai levar o Brasil ao primeiro mundo, ele precisa de um líder com este perfil, não necessariamente ele, mas tem que ter um líder com esse perfil. Alguém que, ao sentar em algum lugar, em qualquer lugar do mundo, tem esta imagem cristalina. Esta é uma pessoa que está pronta para ser um chefe de Estado, um presidente do Brasil. Então, eu gostaria muito de pessoas com esse tipo de perfil pudesse ser. E eu estou falando com uma pessoa de 70 anos, né? Eu estou olhando o mundo pelo retrovisor já, mas eu estou falando porque eu estou sonhando com meus filhos e netos em um país como esse. Eu tenho muita tristeza em ver a discussão política, tanto pela direita ou pela esquerda, de maneira rasa, né? Com essas discussões que não é o país que nos interessa, não é o país que... Hoje eu estava num dia de campo de manhã lá, as pessoas estão discutindo ali, num lugar que não produzia quase nada, o que fazer com 1 metro de profundidade do solo para baixo, para transformar o solo fértil definitivo. A estrutura do agro brasileiro, quase como se fosse uma estrutura de montagem estruturada pronta. Quer dizer, tem gente fazendo maravilhas neste país, carregando esse país nas costas. E quem devia carregar o país nas costas com o tributo que paga são gestores que estão distantes, absolutamente distantes desta condição de liderar esse processo. Então, talvez o maior papel que eu possa desempenhar agora como presidente da Fundação Ulisses Guimarães é encaminhar um projeto político para que, pelo menos, desenhe o perfil do líder que deve ser o próximo presidente do Brasil. Voltando aqui para o Estado, o senhor ensaiou uma candidatura ao governo do Estado, a gente falou no primeiro bloco de uma possibilidade lá no futuro, né, de ser candidato e voltar a ser prefeito aqui de Osório ou de uma outra praia aqui no litoral, mas eu quero voltar a falar sobre o governo do Estado. O senhor ainda tem o desejo de ser governador? Seria uma hipocrisia dizer para vocês que ser governador do Estado não é uma coisa que apaixona qualquer um. Imagina com tudo que eu conversei com vocês aqui, tá? Se eu pudesse ser governador do Estado, seria certamente o governador que definitivamente definiria o que é educação. Tá? Educação, com todo o seu conteúdo de profundidade. O que seria inclusão produtiva? Eu seria, com certeza, essa pessoa para construir, reconstruir, inaugurar e entregar gente qualificada. Tá? Inclusão produtiva. Mas a circunstância de uma candidatura majoritária, ela não nasce de ti. Né? É um cenário inteiro que outros fazem a tua candidatura. Aliás, o caminho mais curto para te não ser candidato a majoritário nunca é tu querer ser candidato. É verdade. Se tu quiser ser candidato, tu vai ser. O candidato a governador tem quase sempre ser alguém que é obrigado a fazer o que ele mais quer. Né? Ele é quase obrigado, ele diz que não, pois é, mas ele é obrigado a fazer o que ele mais quer, porque essas condições, elas vão nascendo. Tá? Então, eu não posso dizer para vocês que não gostaria, né? Mas no meu partido, por exemplo, essa oportunidade já se foi. No MDB é muito difícil, porque já tem outras candidaturas com outros modelos, outra forma de fazer política, que eu não queria entrar nesse detalhe. Tá? Não posso dizer que não serei, mas hoje eu sou candidato a deputado federal para a próxima eleição e não posso dizer que não estou feliz. Vindo de onde eu vim, da minha Sangafunda, Claro. Né? Ser deputado federal já com 70 anos, indo para o 5º mandato e tendo a respeitabilidade que eu construí no Estado inteiro e a história política, é algo que me deixa muito feliz. E agora, na presidência da Fundação Ulisses Guimarães, e principalmente com muito trabalho no agro, eu tenho certamente uma devolução de muita dedicação que me deixa extremamente compensado. E eu preciso tocar nesse assunto, né? Eu sou jornalista e eu preciso falar do Gabriel Souza, que foi seu pupilo político aqui do litoral, né? Trabalhou com o senhor e, em determinado momento, talvez nas últimas prévias, vocês
tiveram desentendimento e se afastaram. E hoje, na política estadual, encaixou para ele ser talvez o sucessor aí do Eduardo Leite. Ainda tem o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também cotado, né, para isso. O que aconteceu entre o senhor e o Gabriel? Isso talvez seja uma limitação de natureza pessoal minha, né? Na minha visão, o Gabriel é uma pessoa que tem um caráter menor que a estatura física dele. Tá? E essas pessoas sem caráter, para eles são frios, né? Eles não importa nada, eles estão na tua casa tomando vinho contigo e se precisar te apunhalar pelas costas na saída da porta, sai rindo, normal. Então, pessoas como estas estão na vida pública, existem, eles não são menos inteligentes por isso, não são menos capazes por isso, nada disso. Eles são, na verdade, pessoas sem caráter, tá? E esta é a figura dele. Então, não sei o que vai acontecer, não terá meu voto, não terá meu apoio, com certeza não, tá? Mas não serei eu que vou andar pelo Rio Grande do Sul falando mal disso e daquilo, coisa parecida, porque eu vou cuidar da minha vida, né? Esse moço vai ter que cuidar da candidatura dele, o MDB vai ter que cuidar da candidatura dele, mas certamente será sem a nossa participação e tenho certeza que não fará falta. Cenário nacional, o Brasil, né, com o governo Lula aí gastando sem freio algum, inflação aumentando, dólar nas alturas, mas alguns números, desemprego baixando, alguns números que o governo considera positivo. Qual é a sua avaliação sobre o nosso momento atual? Bom, seria mais ou menos o seguinte, olha, imagina que tu estivesse aqui na tua TV e de repente chega alguém e diz assim, olha, aqui para vocês eu vou deixar 50 milhões de reais nessa porta aqui. Tu pode gastar 50 milhões de reais para fazer uma TV a melhor que tu puder, tá? Não te preocupa com o retorno, só gasto 50 milhões. Com certeza eu ia encontrar o Orestes depois, pô, esse cara é o rei da TV. O que esse cara fez com aquela televisão foi uma coisa fantástica. Pois é, o Lula chegou no governo com a cabeça de 20 anos atrás, 30 anos atrás, retrógrado, raivoso, rancoroso, tá? Uma pessoa completamente ultrapassada e pediu 200 bilhões de antecipação. Levou 200 bilhões de antecipação. Sacou das empresas estatais de tudo que está acontecendo um valor mais ou menos desse valor e colocou em circulação. Então, o Brasil hoje tem 400 bilhões de reais em circulação, que gera essa demanda aquecida absolutamente superficial. Tá? Irreal. Então, irreal, absolutamente real. Bom, o que vai acontecer neste ano é que quase 30% da dívida terá que ser rolada. Essa dívida foi rolada um tempo atrás com 3%, 4%, agora terá que ser rolada a 15%. 15%. O juro da dívida vai ser 15%. O prazo de pagamento muito menor, porque o risco é muito grande de não receber. Então, o Brasil não terá mais condição de chegar nesse início de orçamento e pedir mais 200 bi. O que isso interfere na vida do cidadão comum? Na vida do cidadão comum significa que nós vamos ter estagflação. Estagnação da economia com inflação. Tá? É disso que nós vamos. Esse dinheiro foi para a movediça, porque não é problema te botar os 50 milhões aqui na TV e tu realmente construir uma TV que gera recursos suficientes para devolver os 50 milhões. Mas se realmente tu inventar de dar salário para todo mundo riquíssimo aqui, coisa e tal, não mudar a televisão, quando terminar os 50, terminou os 50 e acabou. Foi o que eles fizeram. Tá? Eles botaram dinheiro na areia movediça. Aliás, o PT não tem nenhuma vocação para isso. Mas eles têm um problema grave, e é a minha opinião. Eles têm um déficit de confiança gigante, porque está no DNA da coisa pública que tem que ter o jeitinho, tem que ter a malversação em tudo que é lugar. Então gerou na população um ambiente que ninguém quer sentar na mesa para negociar com eles nada, eles não têm confiança para nada. E essa desconfiança, quando ela vai para o mercado, eles adoram falar que é por causa da Faria Lima, é por causa... Não, mercado é eu, mercado é tu, mercado é a senhora, é o senhor, mercado é nós. É disso que está acontecendo. O que está acontecendo no mercado agora é uma profunda desconfiança do sistema, porque o governo não tem como refinanciar as políticas públicas, porque ele, na verdade, gastou o dinheiro no lugar errado, gastou muito mais do que devia, paga quem não deve, deve favores a quem não devia. Nós temos uma democracia absolutamente relativizada. Tá? Hoje,
11 ministros do Supremo, tem 11 constituições, tem 11 constituições de capa preta andando pelos corredores, fazendo o que eles querem, julgando, prendendo, tirando, pode. Tem gente julgada que o advogado não tem acesso ao processo, que está acontecendo no Brasil o tempo todo. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo nesse processo que gera um turbilhão de desconfiança e tira de meio de nós a harmonia necessária para que o país pudesse produzir. Eu vejo o país com grande preocupação e posso dizer o seguinte: se os movimentos sociais que podem acontecer a partir de março, se eles acontecerem com a intensidade que nós estamos percebendo que pode acontecer, esse país volta a ter um rebuliço, não sei se com o mesmo resultado da Dilma, mas muito semelhante a isso, né? Por enquanto é possível, o Alceu grita e eu processo ele, o fulano grita e eu prendo ele, e o outro isso e eu faço aquilo. Quero ver quando tiver 6, 7 milhões de pessoas gritando pela rua, como é que tu prende ou afasta. E esse ambiente político é um ambiente que pode estar sendo criado no Brasil. Por quê? Porque o governo Lula não dá resposta para nada, absolutamente nada. Nenhuma das perguntas que se faz para ele hoje ele dá resposta, e o sistema que ele está governando é o mesmo sistema utilizado pela Dilma, que foi utilizado pelo Tarso aqui, quando foi governador do Rio Grande do Sul, e que deixou 16 bilhões de rombo a mais do que arrecadou. Gastança sem freio. Gasta, dá a ideia de que o dinheiro é sem fim. E aquele dinheiro vai para lugares que não volta. Infelizmente, deputado, que tem fim aqui é o nosso tempo no Poder RS, tá? Mas agradeço muito a sua presença aqui. Como a gente está na praia até meados de março, até o dia 9 de março, nós vamos combinar de voltar aqui para conversar no Poder RS. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito a possibilidade de ter conversado contigo e teus ouvintes. Espero que tu aí do outro lado não tenha ficado muito chateado em ter que me aturar esse tempo inteiro. Fique com Deus. Forte abraço. E assim encerramos o nosso Poder RS de hoje, aqui do Estúdio Multi RS, no Ramblas, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.